Provérbios em execução. Dia 18 de fevereiro, leitura de Provérbios 20. Provérbios, para ser encaixado no mês de fevereiro, que tem 28 dias, precisa ser lido da seguinte forma: os capítulos 1 e 2 no dia 1º e os capítulos 8 e 9 no dia 7. Isso permite que no dia 28 nós façamos a leitura dos capítulos 30 e 31. Essa é a proposta desse mês de fevereiro. E hoje, dia 18, vamos ler o capítulo 20, que nos fala no versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O vinho é zombador porque você toma, ele é agradável, é bom ao paladar, mas quando você menos espera, você está dominado por ele. Muitas pessoas perdem o controle em relação ao vinho e acabam se embriagando e tomando decisões ruins e tomando atitudes ruins naquilo que deveria ser agradável. E é por essa razão que lá em Provérbios, no capítulo 23, dos versículos 29 a 35, existe uma recomendação para que não se beba vinho. E em Provérbios, no capítulo 31, nos versículos 4, 5, 6 e 7, existe mais uma vez uma recomendação para que não se beba vinho. Não existe nenhuma proibição na Bíblia para se beber vinho, mas a Bíblia fala, nesse capítulo 20 de Provérbios, que o vinho é zombador, ele é traiçoeiro. Você vai bebendo e quando você menos espera, você está dominado por ele. E é por essa razão que em muitas igrejas se recomenda que não se beba vinho, para que não se abra nenhum espaço para que a pessoa tropece nesse erro. O vinho é zombador, justamente por isso. Se você ler Provérbios 23, nos versículos 29 a 35, inclusive, está escrito que você não deve olhar para o vinho quando ele cintila no copo, porque ele brilha no copo e ele atrai o paladar, atrai os olhos para e desperta o paladar, mas pode gerar um perigo, uma situação de descontrole. E a bebida fermentada provoca brigas. Quem bebe acaba se envolvendo em situações de conflito desnecessárias. Então não é sábio deixar-se dominar por eles. Veja como você tem se relacionado com as bebidas alcoólicas. Em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que buscar alegria em bebidas, como as pessoas do mundo fazem, quando nós podemos buscar alegria que vem do Senhor e que nos dá força para vencermos as situações do dia a dia? Versículo 2. Então revise, antes de ir para o versículo 2, qual o relacionamento que você tem com bebidas alcoólicas. Versículo 2. Aproveitando que estamos falando de bebidas, qual o relacionamento que você tem com bebidas açucaradas? Elas também fazem mal para a saúde. Sucos de caixinha, refrigerantes, sucos artificiais estão carregados de produtos químicos. Prefira água. Excesso de café
também dificulta o sono, aumenta o funcionamento cerebral. Então, veja quantos cafés você tem consumido ao longo do dia e reduza a quantidade de refrigerantes, de preferência para a água, pois é a água que nós precisamos para o nosso corpo. E quanto de água você tem bebido? Muitas pessoas se esquecem de prestar atenção em relação à água. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque é com o corpo, com a saúde que temos, que podemos fazer as nossas atividades, inclusive falar do amor de Deus, sair para evangelizar, levantar as mãos para adorar a Deus, sentirmos bem-estar. Tudo isso depende do cuidado com a saúde. Versículo 2. O medo que o rei provoca é como do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Respeite o seu superior, o seu empregador, aquele que é o seu patrão, aquele que é o seu líder. Se você tem alguma crítica a fazer, seja educado. Procure o seu líder, compartilhe as suas ideias, em particular com ele. Veja se você pode apresentar de maneira pública no grupo de vocês, com respeito, porque ele é o seu líder, ele é aquele que está na sua liderança. Tem pessoas que têm dificuldades com relação a terem uma liderança. São pessoas que são impacientes, que se irritam porque querem que as coisas funcionem do jeito delas e não conseguem se adaptar aos grupos de trabalho. Se você não está se encaixando num grupo de trabalho, talvez seja a hora de você pedir demissão e mudar-se para um outro trabalho, para outras equipes. Se dentro da sua empresa você pode pedir mudança de departamento, peça mudança de departamento. Mas não seja mal educado, desrespeitoso, afrontoso em relação ao seu superior, porque, como o texto diz, o medo que o rei provoca é como do rugido de um leão. O leão, quando ruge, está ali para atacar a sua presa. Você vai se colocar em uma situação ruim, só pela sua impaciência ou pelo seu desconforto em relação a alguma decisão do seu superior. Se você puder mudar de setor, mude de setor. Se não estiver mais dando certo nesse negócio, talvez seja a hora de você pedir a demissão e pedir a Deus que lhe dê uma orientação de para onde ir. Comece a mandar currículos e procure novas vagas. Versículo 3. É uma honra dar fim a contendas, mas todos insensatos envolvem-se nelas. Veja que o versículo 3 fala justamente sobre não entrar em conflitos, em contendas, em afrontas, em guerras com as pessoas, porque é insensato se envolver em contendas. A contenda não resolve nada, gera desgosto, descontentamento nos envolvidos e quem entra em contenda não prospera, porque onde existe divisão de ideias, não existe progresso. E essa questão das contendas nos faz refletir como está indo a sua casa, o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Vocês falam de forma respeitosa, em harmonia, em concordância, para que a família seja funcional e progrida? Ou é uma família disfuncional, onde um culpa o outro pelas coisas que dão errado e onde você coloca a culpa nos seus filhos? Tem adolescentes que falam: o meu pai coloca a culpa em mim. Se não é o meu pai, é minha mãe que coloca a culpa em mim. Qual tipo de pai e o tipo de mãe que você tem sido? De colocar a culpa
nos seus filhos, de colocar a culpa um no outro, então repense se isso está acontecendo na sua casa, que a contenda não leva a lugar nenhum. Tenham conversas em que existam concordâncias, coloquem planos e metas para que vocês possam progredir. Versículo 4: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. O versículo 4 fala do preguiçoso no aspecto da procrastinação. Existem coisas que você tem que fazer naquele tempo. Se você não faz naquele tempo, você não consegue recuperar aquele período. Então, veja como você tem andado com a procrastinação. Se você tem adiado coisas que você tem que fazer agora. Versículo 5: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Não adianta você ter propósitos de abrir o seu negócio, de se casar, de ter um filho, de fazer uma viagem missionária, se esses propósitos ficam apenas dentro do seu coração, lá, e você não fala para ninguém. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Tem muitas ideias que você tem que estão lá, escondidas dentro de você, mas você não coloca em prática, você não põe para fora. Por isso que o versículo 5 fala: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Ter discernimento significa como eu faço para executar esse plano, para colocar em prática esse sonho, esse projeto. Comece a pensar em como colocar em ação aquilo que você pensa, aquilo que você projeta. Uma ideia não vale nada enquanto ela não morre. A ideia tem que morrer e se transformar em plano de ação e execução. Versículo 6: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O versículo 6 está dizendo que muitas pessoas falam que são honestas, verdadeiras, sinceras, confiáveis, amigáveis, mas na prática, quantas pessoas você realmente conhece que você pode dizer: se eu chamar essa pessoa, eu posso contar com ela? Então o versículo 6 está dizendo: tenha muita cautela em relação a essa confiança que você tem nas pessoas que estão à sua volta. Muitas delas são apenas passageiros na sua vida. Elas estão com você por um tempo, enquanto existe algum ponto que liga você a elas. Colegas de trabalho, colegas de faculdade, pessoas até que frequentam a mesma igreja que você, que são irmãos, mas que são agora. Depois, quando o Senhor colocar você em uma outra localidade, você encontrará outras pessoas. Muitas vezes, você está dentro de uma igreja ou dentro de uma comunidade cristã, todos estão ali buscando a Deus, mas às vezes as pessoas estão tão cheias de seus próprios problemas que elas nem têm tempo para ajudar você, para prestar atenção numa coisa que você precisa. E nesse processo todo, o que acontece é que Deus muitas vezes levanta uma pessoa que vai ajudar você numa situação, e aquela pessoa, depois que ajudou você, ela não vai mais estar próxima de você. Ela só foi enviada por Deus para ajudá-lo naquela situação específica, para ajudá-la naquela situação que você precisava, e depois, quando surgir uma outra situação, Deus vai levantar uma outra pessoa que vai ajudar você. Então, é assim que a vida vai caminhando. Nem sempre você vai ter amigos
que vão ficar pelo resto da vida e para sempre do seu lado. Mas o bom é que Deus, quando você tem amizade com Deus, Deus sempre vai levantar alguém para ajudar você, porque Deus é um amigo leal. Ele é verdadeiro amigo nosso. Versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? O homem justo leva uma vida por inteiro. Íntegro significa por inteiro e por inteiro na justiça. Aquele que anda na justiça vai ter como bênção que os seus filhos serão felizes, porque aquele que faz as coisas corretas é aquele que não deixa pendências para os seus filhos, para os seus netos. Pelo contrário, aquele que anda na direção de Deus deixa uma herança, deixa legado para os seus filhos. Legado não é só dinheiro, legado é a educação, a amizade, o relacionamento com Deus, que você pode ensinar para os seus filhos. Ensine os seus filhos a orar, ensine os seus filhos a terem comunhão com Deus, ensine os seus filhos a meditarem na palavra, leia a palavra com eles, leve-os para frequentar a escola bíblica dominical, para que elas tenham um relacionamento com Deus. Isso vai fazer com que os seus filhos, em todos os momentos da vida, encontrem as respostas e as saídas, porque quem tem a Deus tem as respostas que precisa em cada tempo, em cada situação. Versículo 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. O versículo 8 fala que quando o juiz se senta na cadeira para fazer o seu julgamento, ele vai prestar atenção em tudo o que aconteceu, para fazer com que o que está errado seja corrigido. O que o versículo 8 está nos ensinando é: não faça coisas erradas, porque em algum momento, quando isso cair para apuração por um órgão administrativo, por um órgão judiciário ou pela auditoria da sua empresa no lugar em que você trabalha, aquilo vai ser revelado e você vai passar por uma humilhação de ter feito alguma coisa errada. E em tudo aquilo que nós fazemos, chega algum tempo em que aquilo vai ser descoberto. Então faça sempre as coisas corretas, porque quando a pessoa, aqui ele fala o rei, mas é quando a pessoa que é responsável pelo julgamento daquela questão se colocar para julgar aquela questão, ela vai avaliar detalhadamente o que você fez. Versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? O versículo 9 está dizendo: será que eu posso dizer, eu sou puro? Será que você pode dizer, eu sou puro? Ou eu sou pura? Você pode dizer isso? É muito difícil do ser humano dizer que é puro. 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, fala: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós temos pecado. Depois, no versículo 10, fala: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós carregamos o pecado. No Salmo 51, ali nos primeiros versículos, está escrito que em pecado eu fui concebido, em pecado eu fui gerado. Foi no pecado que me concebeu a minha mãe. Então nós temos pecado. Todos nós erramos. Versículo 10. E porque todos erramos, é que temos que prestar atenção no que fazemos para não errar. Temos que ficar atentos. Versículo 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Deus odeia
falsidade, engano, mentira, trapaça, contratos não cumpridos. Se você falou sim, que você cumpra a sua palavra. Ou então diga não, para que você não se comprometa. Mas nunca tome nunca fale antecipadamente que vai fazer alguma coisa se você realmente não vai fazer ou não tem certeza de que vai conseguir fazer. Versículo 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. O versículo 11 nos ensina que, se você quer conhecer uma pessoa, não preste atenção no que ela fala, preste atenção no que ela faz. Porque tem muitas pessoas que falam muito, mas elas não fazem o que elas falam. Então, preste atenção nas ações. Jesus disse isso: pelo fruto conhecereis a árvore. Não é porque uma pessoa coloca um terno e fala que é um pastor que você vai seguir todas as recomendações dessa pessoa. Veja o que ela fala, o que ela faz. Veja principalmente o que ela faz, porque é o que a pessoa faz que revela quem ela é. Versículo 12: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. O versículo 12 nos traz uma pergunta: o que você tem feito com os seus ouvidos? Você tem emprestado seus ouvidos para ouvir fofocas? Para ficar em rodinhas de pessoas que falam mal a respeito dos colegas de trabalho, das pessoas da própria igreja? Tem pessoas que frequentam uma igreja e ficam em rodinhas falando mal a respeito dos outros participantes da mesma congregação. Então, seus ouvidos não foram feitos para isso. Foi o Senhor que formou seus ouvidos para que você cuide e selecione bem o que você vai ouvir. O que os ouvidos que ouvem, o que você tem ouvido de música. Você tem ouvido músicas que adoram a Deus ou você tem ouvido músicas que falam a respeito de coisas perversas, de coisas terríveis? E o que você tem feito com os seus olhos? Você tem assistido conteúdo indevido? O que você tem colocado nos seus olhos para assistir? Então, os seus ouvidos e os seus olhos foram feitos pelo Senhor. Use para o seu bem. Versículo 13. Não ame o sono ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Então o versículo 13 fala sobre a preguiça. Tem muitas pessoas que amam demais o descanso e têm problemas com relação a trabalho. Tem muitas pessoas que são preguiçosas. Elas não querem estudar, não querem trabalhar e tem até algumas pessoas que ficam morando na casa dos pais já com 25, 28, 30, 35 anos e alguns que chegam até 40 anos sendo sustentados pelos pais porque não querem fazer a sua parte. Versículo 14. Não vale isso, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Isso é o que acontece com muitas pessoas que vivem buscando vantagem nas suas negociações. Elas desprezam e diminuem o valor das coisas que estão negociando e depois vão se gabando de que levaram vantagem. Você que está vendendo alguma coisa, veja bem o valor, o preço que você colocou no seu produto, no seu serviço. E sempre estime o seu produto, o seu serviço, já contando que o comprador vai querer pedir um desconto, para que você possa dar aquele desconto e a relação fique equilibrada. Versículo 15. Mesmo onde há ouro e rubis, em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Então, o versículo 15 fala que encontrar pessoas sábias é mais difícil do que encontrar tesouros.
Versículo 16. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Versículo 16 fala sobre a questão de empréstimo de dinheiro e de ser fiador. A recomendação da Bíblia é que você não assuma a obrigação de ser fiador de ninguém, porque você está assumindo a obrigação daquela pessoa. Se ela não pagar, a responsabilidade pelo pagamento será sua. Então, se você aceita ser fiador de alguém, esteja disposto a dar a sua roupa por essa pessoa, porque é isso que você está fazendo. E junto com o tema da fiança, também falamos do empréstimo de dinheiro. Se você empresta o dinheiro a alguém, esteja preparado para fazer na realidade uma doação. Não seja uma pessoa inocente, que a pessoa promete para você que vai lhe pagar e você fala, mas a pessoa disse que ia me pagar. Quem pede dinheiro emprestado é porque não tem. Se ela está pedindo emprestado, é porque ela não vai ter como te pagar. Quando ela ganhar o dinheiro que ela receber, ela vai precisar para resolver os problemas dela e ela não vai pagar você. Então, não empreste dinheiro a não ser que você faça o empréstimo com garantia. Então você pega e coloca um registro no veículo da pessoa. Anota no documento no Detran que você emprestou aquele dinheiro e que se ela não realizar o pagamento, aquele carro passa a ser seu. Ou então, faça uma anotação no registro do imóvel da pessoa, de que você fez aquele empréstimo. Ou então, pegue alguma coisa de garantia, dependendo da quantia que você emprestou. Pegue algum objeto, roupa ou algum equipamento que a pessoa tenha como garantia. Isso vai fazer com que a relação de empréstimo não seja uma relação de mentira. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A segunda parte está falando que você deve prestar atenção em relação à pessoa que você escolhe para se casar. Mulheres que são levianas, que ficam com vários parceiros, que já tiveram uma vida em que tiveram muitos namorados, elas mostram que já têm uma inclinação, uma fraqueza emocional. Se você um dia estiver de mau humor ou acontecer alguma coisa que você não consiga atender a essa mulher, ela pode resolver sair com uma outra pessoa, como ela já fazia antes de ficar com você. E quando fala aqui o texto de dê a sua roupa como garantia por uma mulher leviana, o texto também deve ser analisado na perspectiva do homem. Existem homens também que não são estáveis. Você que é a mulher que está solteira e que está procurando um marido, de repente aquele homem fica com várias mulheres e não tem muita firmeza nas suas decisões. Na hora que você estiver com ele, ele também não vai ser muito leal, muito fiel. Preste atenção no passado da pessoa. Converse com a pessoa e veja como ela toma decisões. Pessoas levianas são pessoas que são leves no seu caráter. Elas não têm estabilidade e firmeza. Então o versículo 16 fala sobre essas questões de emprestar dinheiro, se envolver com pessoas que não têm firmeza na palavra, estabilidade emocional. Não empreste dinheiro e não se relacione com essas pessoas. Não coloque a sua confiança nelas. Versículo 17. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Então, você pode ganhar uma vantagem com a mentira e pode ter um momento de prazer, mas aquilo vai ser provisório. Em outras palavras, firme-se na verdade, porque a verdade vai te dar segurança, alicerce, firmeza, estabilidade, vai te dar segurança.
Tudo que você recebe com a mentira não é verdadeiro, não é seguro, é provisório. Versículo 18: Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Então, busque conselhos. Nós já meditamos em Provérbios capítulo 9, que fala que a sabedoria, ela tem os seus 7 pilares. Os pilares da sabedoria são a instrução, os conselhos, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então você deve buscar instrução e deve receber conselhos de pessoas que são mais experientes que naquele negócio que você está querendo saber sobre. Peça conselhos para as pessoas, porque os conselhos são importantes para que você faça seus planos conhecendo as situações ruins e os imprevistos que podem acontecer no seu projeto. Quem sai para a guerra precisa de orientação. Todos os dias existem guerras que precisam ser enfrentadas. É a guerra do curso que você vai fazer, é uma guerra você passar pelo trânsito nos dias em que existe congestionamento, é uma guerra você às vezes ter que convencer que aquilo que você criou para o seu trabalho, para o seu superior, para o seu chefe, para o seu líder, que aquela ideia realmente é boa e que vale a pena investir nela. Então, em todas as guerras é bom que você tenha conselho. Versículo 19: Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Quem vive contando piadinha, vive o tempo todo falando, não consegue ficar quieto, com certeza não vai conseguir guardar o seu segredo. Então preste atenção em pessoas que falam demais. Essa não é a pessoa certa para você falar de coisas pessoais. 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Quando o texto fala que pai e mãe, está falando a respeito daquelas pessoas que te querem bem. Nem sempre as pessoas são criadas pelo seu pai e pela sua mãe. Tem pessoas que nascem e não tiveram a sorte de terem um bom pai e uma boa mãe. Tem pessoas que nascem e acabam tendo um pai desnaturado ou uma mãe que não dá a mínima para ele ou para ela. Então, o versículo 20 é: se você amaldiçoa aquela pessoa que cuida de você, aquela pessoa que se preocupa com você, aquela pessoa que está sempre lhe dando conselhos, então a sua luz se apagará. Preste atenção nas pessoas que estão preocupadas e que querem o seu bem. Quando elas te dão recomendações, conselhos e orientações, considere muito bem essas palavras. Por isso nós devemos considerar tanto a palavra de Deus, porque Deus é o nosso Pai maior e Ele deseja muito o nosso bem. E quando Ele deixa a sua palavra, Ele revela aquilo que devemos fazer para encontrar o caminho do bem. Por isso devemos ficar muito atentos e nunca amaldiçoar o que a palavra nos ensina. Versículo 21. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Quem obtém herança com ganância, ganância significa ânsia de ganhar mais. É aquele que quer receber além daquilo que merece. Quem busca além daquilo que merece, no final acaba na ruína. As pessoas amaldiçoam quem faz isso. 22. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. O versículo 22 fala sobre não fazer vingança. Deixe na mão do Senhor. Perdoe a pessoa que lhe fez mal. Só fique longe, afaste-se dessa pessoa, para sua autopreservação, para sua autoproteção. A pessoa que faz mal a você vai querer fazer mal a você novamente. E você não tem que ficar perto de pessoas que já fizeram mal a você, que querem repetir o mal contra você. O perdão é obrigatório. Como cristão,
nós devemos perdoar, mas não precisamos ser tolos de deixar a pessoa machucar novamente. Nós perdoamos e ficamos atentos em relação a essa pessoa, para que ela não tenha chance de fazer mais mal a nós. Versículo 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Mais uma vez, Deus está falando que odeia a injustiça, a mentira, o engano, a trapaça. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Versículo 24 está dizendo: Deus tem o controle das coisas que acontecem aqui na terra. Aquilo que acontece com você é conforme aquilo que você faz. Se você fizer o bem, os seus passos vão ser encaminhados por Deus para novas oportunidades e caminhos melhores. Se você pratica o mal, o Senhor não permitirá que você trilhe os caminhos que levam ao sucesso, à realização, mas você vai colher aquilo que você plantou. Então, como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Tem como eu ou você saber o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 5 anos? Não tem como. Mas o Senhor sabe. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Respondendo essa pergunta, eu posso discernir o meu caminho a partir daquilo que eu faço. Eu sei que se eu fizer as coisas certas, o Senhor vai dirigir os meus passos para o bem. E eu também tenho discernimento de que se eu fizer o mal e lançar sementes ruins, o Senhor vai dirigir os meus passos para que eu receba a colheita daquilo que eu plantei. Versículo 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Antes de você fazer um voto com Deus, repense se você vai conseguir cumprir o voto. 26. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O rei sábio é você. E é você que toma as decisões a respeito de quem vai ficar à sua volta. Quem é sábio abana os ímpios, ou seja, põe para fora os ímpios, e passa sobre eles a roda de debulhar, ou seja, coloca para fora de vez da sua vida quem não presta. 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma é onde está o nosso centro de vontades, desejos e emoções. O nosso espírito é a parte que se conecta com Deus, é a parte que se conecta com o Espírito Santo. Se eu pego o meu espírito e conecto com Deus, então o meu espírito conectado com o Espírito Santo vai revelar para minha alma, para os meus desejos, para minha mente, para as minhas vontades, o que eu devo fazer e que agrada a Deus. Mas eu posso decidir seguir apenas no meu próprio espírito e dizer que eu não quero Espírito Santo. Então, nesse caso, o espírito do homem, o meu espírito, vai estar mergulhado em trevas. E eu vou ter mente, desejos e vontades de realizar aquilo que me leva para a escuridão. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, porque se eu pego o meu espírito e conecto com o Espírito Santo traz a luz como uma lâmpada para o meu espírito. Por isso que o versículo 27 fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É na parte espiritual que nós temos a chance de receber a iluminação do que Deus quer para nós. E o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Com esse espírito, com o nosso espírito, por que ele vasculha cada parte do nosso ser? Porque o espiritual é o que alimenta os nossos desejos, as nossas vontades e a nossa mente. Enfim, os nossos desejos, as nossas vontades e a nossa mente
é todo o nosso ser, é quem nós somos. Então é no Espírito que nós recebemos a lâmpada do Senhor para vasculhar cada sentimento, emoção, vontade e cada coisa que passa na nossa mente. Versículo 28. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono. Então, seja uma pessoa bondosa e seja uma pessoa leal, uma pessoa que cumpre fiel os seus contratos. Isso é o que preserva o rei. Vamos dizer, cada um de nós é rei e rainha da sua própria vida. Seja um bom rei, uma boa rainha, governe bem a sua vida. Tenha bondade e seja fiel, leal nas suas relações. Com a bondade você firma o seu trono. 29. A beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Em outras palavras, em cada etapa da vida nós temos uma vantagem. Quando somos jovens, nós temos força. Então precisamos aproveitar a juventude para construir a nossa vida, estudar e fazer as coisas corretas, escolher uma pessoa certa, que tenha princípios e caráter para se casar, formar uma família, fazer cursos para ser pai e mãe, para sermos bons pais e mães, para podermos realizar a diferença quando estivermos velhos. A glória dos idosos está nos cabelos brancos. Em outras palavras, está na experiência que adquiriram com a vida. É bom de conversar com os idosos para colher experiências, conselhos, ensinamentos, porque eles carregam os ensinamentos. Mesmo quando é um idoso que fez muitas coisas erradas e está na decadência, conversando com ele você pode saber quais foram as suas decisões e ver que aqueles são os caminhos para não serem seguidos. E o versículo 30, os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Em outras palavras, muitas vezes nós temos que dar punições para aqueles que fazem as coisas erradas, porque punindo as pessoas pelos seus erros, colocando disciplina nelas, isso faz com que elas sejam limpas e abandonem o erro. O versículo 30 incentiva corrigir os filhos, corrigir os subordinados, corrigir os colaboradores do negócio quando não estão andando bem, porque é a correção, né, que vai limpar o caminho deles. Essas são, em resumo, Provérbios capítulo 20 fala para prestar atenção em relação à nossa bebida, prestar atenção em relação ao que nós estamos bebendo, em relação à nossa saúde, prestar atenção em andar sempre na justiça, respeitar os que são superiores, conversando com respeito quando o nosso projeto é diferente daqueles que são nossos líderes, para que nós possamos trabalhar os assuntos em harmonia. Também fala que nós devemos estar despertos, vencendo a preguiça, e que não adianta você ter propósitos se você não coloca para fora. Você tem que colocar os propósitos para fora. Nas relações contratuais, tem que prestar atenção em relação à compra e venda. O comprador sempre vai querer reduzir o valor daquilo que a gente está vendendo. Então é bom sempre colocar um preço um pouco acima daquilo que queremos, porque daí o comprador vai pedir o desconto, você vai poder dar o desconto, ele vai se gabar dizendo consegui um desconto, mas você não terá o prejuízo, porque você conseguirá aquilo que você gostaria de receber por aquela venda que você fez. E devemos aproveitar cada fase da nossa vida. Se somos jovens, devemos usar toda a nossa força para construir. Se somos velhos, ainda assim podemos aprender com os erros que cometemos e devemos tomar novos caminhos para que possamos acertar. Deus abençoe o seu dia.